Boa noite. Vivendo em Poços há anos, aliás, quando eu nasci, eu já estava aqui, tenho a sensação de que, deverasmente, nessa nossa estância, tudo demora um pouco mais para acontecer. Isto quando chega a acontecer. Existe uma enrolação, depois a gente resolve, uma ausência de respostas conclusivas e assertivas. Percebe-se a tendência a deixar o pão de queijo por mais tempo no forno pela linguagem utilizada e que tem o gerúndio como suporte para o adiamento, a ausência de resolução ou a enganação mesmo. Pintou uma situação constrangedora, uma pergunta incisiva, não tem problema, chama o gerúndio que ele resolve. Explica o guru Google que o gerúndio indica uma ação em andamento, um processo ainda não finalizado. É exatamente isto. Existem ações em andamento permanente e processos que nunca são finalizados. Somos uma cidade gerundística por natureza, diria o Odorico Paraguaçu, o impagável político da série O Bem Amado de Dias Gomes. Por falar em política, o uso do gerúndio pode ser percebido principalmente na fala de homens públicos que utilizam essa forma nominal de verbo como saída para dizer nem sim nem não, na tentativa aí de não desagradar o eleitorado. Pergunta o cidadão, por exemplo, ao político: o que será feito da estação mogiana? A resposta possível? Para frentemente, vamos estar estudando uma solução que estaremos encaminhando aos setores responsáveis em outras esferas governamentais. Existe sempre um futuro obscuro, uma possibilidade sem muita verdade, um talvez, uma incerteza certeira no ar. O ando, depois de qualquer verbo, nos dá a percepção de que as coisas verdadeiramente não andam, quando muito se arrastam sobre os trilhos. O estamos estudando é frequente, mas a formatura e o diploma nunca se materializam. Concernentemente, diria lá o Odorico Paraguaçu de novo, vale dizer que o uso do gerúndio não é privilégio da iniciativa pública, pois na privada isto também ocorre. Você sabia que o uso repetitivo do gerúndio se chama endorreia? Não? Não, nem eu. O fato é que qualquer semelhança com diarreia não será mera coincidência. Veja se não é comum ouvir de pessoas dos mais diversos setores vamos estar analisando aquela proposta, o que em outras palavras quer dizer, sua proposta não nos interessa. A verdade é que por detrás da aparente gentileza ou simpatia se escondem a falta de objetividade e de sinceridade, deixando de ser apenas um vício de linguagem para se tornar um vício de atitude de quem não quer se comprometer. Botando, diria de novo o Odorico Paraguaçu, botando de lado os ora veja, vou estar convidando você nestes finalmente a estar refletindo sobre o que disse o publicitário Ricardo Freire. Abre aspas. Nós temos que estar nos unindo para estar mostrando a nossos interlocutores que sim, pode existir uma maneira de estar aprendendo a estar parando de estar falando desse jeito. Bem, agora eu vou estar indo, quer dizer, fui. Não fui não. Estou começando com você mais uma edição do Hora da Verdade de hoje, nessa segunda-feira, 5 de março de 2012, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, a sua participação obrigatória pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br, no momento que nós estamos aqui, aliás, eu estou com umas fotos antigas aqui, de alguns anos atrás, dá para mostrar, já começar a mostrar essa foto aqui? Dá uma olhada nessa foto aqui, depois você compara com a realidade. Vou mostrar a foto, não sei se vai dar para pegar. Olha só essa foto aqui, de 30 e pouco, não sei se chega a 30 anos atrás, mas essa foto aqui é, na década de 80, o Brasil e Poços de Caldas, claro, estava dentro desse circuito, existia um movimento de música brasileira, muito pop brasileiro, muita música. Naquele tempo, eu acho que se a gente comparar hoje, eu acho que a gente perdeu um pouco de qualidade, mas enfim, cada um pensa de sua maneira. Mas a gente tinha muita música popular, muito rock Brasil, muita coisa rolando. E há 30 anos atrás surgiu em Poços de Caldas um grupo que fez história e que hoje, nesse ano de 2012, está completando 30 anos. Estou falando, e eles estão aqui, mostrei a foto de alguns anos atrás, de alguns 1000 dias atrás, do grupo Banho de Som, que a gente está recebendo aqui. É um prazer receber toda essa galera aqui. Aliás, parte da galera, porque o Banho de Som, ao longo do tempo, foi mudando, aí muita gente saiu, outros entraram, enfim. Mas para contar um pouco do Banho de Som e tocar um pouco para a gente ter um banho de som realmente nesse programa, estamos convidando, e eles vieram aqui para falar um pouco com a gente, o Alexandre Almeida, que é o guitarrista, o Niltinho, que é o vocalista, temos também o Vite, que é o baixista, o Marcelo também, que é guitarrista, e o Rodrigo Almeida também, que está nos teclados, uma formação aí, dando um exemplo de uma formação do Banho de Som. Eu vou começar, a gente já teve aqui alguns anos atrás contando um pouco dessa história, mas gostaria de que o Alexandre, que tem aí
muitos dados sobre o banho, inclusive essas fotos, algumas fotos que a gente vai mostrar são deles. Alexandre, como é que começou o Grupo Banho de Som? Boa noite, obrigado pela presença da galera toda aí, obrigado. Boa noite, William, boa noite a todos os telespectadores da TV. Na realidade, o Marcelo e o Edson faziam parte de uma outra banda, teve o Minas Gerou, que tinham outros integrantes, inclusive um dos funcionários e apresentadores da casa, que é o Pedro Bertozzi, era o vocalista. Tiveram, então, na realidade aconteceu em duas bandas, né? Era o Minas Gerou e o Petit Pois. Foram dois períodos em que eles estavam ali. Isso da década de 80. Isso começa no finalzinho da década de 70. 79. Lembra? 79. Vocês lembram? Cara, não lembro disso aí. Você não lembra de nada? Vocês falam, Apagou. será que vocês lembram? 79, mais ou menos. O final da década de 70. 1900. Vai que eles acham que é 1879. 79 AC, né? Então, aí a coisa começa por aí, com banda de... Na realidade, tudo um movimento estudantil. É todo um movimento estudantil. O banho começa de uma forma estudantil. Tudo dentro do São João da Escócia. E é um movimento estudantil de amigos daquele período, o pessoal que estava estudando Eram bandas música. de garagem, assim? É o que é chamado assim, né? O início foi. Foi uma banda de garagem. Inclusive, a gente até comentou isso outro dia, o apoio que a gente teve na época do Pelicano, É o seu Arianos. que abriu as portas, adquiriu equipamento para a banda, né? Abriu as portas e as janelas. porque E você já as tocava janelas, nele. e investiu em equipamento, que em Poços de Caldas não existia empresa que alugasse. Saudoso Exato. professor Arinos, então, abriu as Sim. portas. Foi de um trabalho assim muito bacana. É. Porque é o que o Marcelo falou, não tinha empresas que alugavam som como existem hoje. E como é que ia tocar? Ele abriu o espaço e ainda adquiriu equipamento que fosse compatível com o salão que tinha ali para ser apresentado. E aí, nessa primeira formação, era Minas Gerou ou era o Petit Pois, o Marcelo? Dá pra... Vamos lembrar aqui. Foi, Petit Pois. A foi, primeira formação Petit Pois, depois Minas Gerou. que foi a união, né? Das A união das duas né? bandas, depois o Banho de Som. Isso. Em 82, né? Em 82, Em 82, aí então. foi a formação. Então foi uma mistura de Petit Pois com Minas Gerou. Gerou. Minas Gerou. Legal. E aí em 82 nasceu o Banho. Inclusive foi um festival de música que teve no Colégio Pelicano, essa primeira apresentação com o nome Banho de Som, que apresentou-se o Minas Gerou, já sem o Marcelo e sem o Edson. Não, você estava ainda com o Minas Gerou? Você se apresentou com o Aqui Minas vai Gerou? ficar assim, você estava ou não estava? é Eu verdade. estava, você não estava. É bastante tempo. E, o Tá. Edson ainda com o Minas Gerou. O Edson ainda estava no Minas Gerou e o Marcelo já estava fora. Você tinha uns 5 anos naquela época. Mais ou menos. Eu não me lembro o nome da primeira banda, que era do Adrian Cagnani, do Albert Cagnani, que eles se apresentaram Nada a antes. ver. É. Nada a ver. Nada a Então, ver, essa daí foi. Eu Apresentou. não era nascido, mas Você lembra? Sua avó passou essa informação. Então foi a primeira banda nesse festival de bandas que teve no Pelicano. Apresentou-se essa banda, depois o Minas Gerou e no final o Banho de Som. Que o vocalista na época era o Pedro Bertozzi, estava o Marcelo, o Mauro, que é o baterista, irmão do Marcelo, o Pedrão cantando, o Alexandre Todescato fazendo teclado, o Ronald tocando baixo, o Ronald D'Ambrosio, e uma participação do Toninho, o Toninho Pinheiro, que entrou cantando Chup-Chuba. Chup-Chuba? É. Mas essa eu não lembro, não. Chup-Chuba, ninguém lembra. nós. Chup-Chuba? Essa pra mim é muito nova. É nova. Nem nós. Mas eu estava dizendo da riqueza daquela época da década de 80, né? Da década de 1980, falando um pouco sobre o que a música brasileira principalmente tinha, porque nessa época eu já estava um pouquinho entrando na Rádio Cidade em 1985 também, aliás, 82, 85. Eu queria que vocês... alguém pode, por exemplo, dizer para a gente qual a diferença, se é que existem, entre aquela época da década de 80 e agora? Como é que a gente pode fazer uma simetria, uma analogia aí entre essas... Você que viveu essas duas
partes dessa laranja, essas duas metades dessa laranja, as metades da laranja. Fábio Júnior e Samar. Bom, para frentemente pensando, ou para trásmente, Pra como trásmente, diria o Dorico, o William, eu não sei muito, assim, não sei se o que eu vou falar tem a ver, mas a quantidade era enorme, né? E parece que na época não havia muito espaço para se divulgar. E acho que assim que apareceu o primeiro espaço, acho que vieram 200 bandas nacionais. E eu lembro, você pode me ajudar, que você trabalha no ramo, estava no ramo, que o acesso à música internacional não era ainda tão grande. Então acho que o foco era bem na música brasileira. MPB já estava bem enraizado, bem assim, bem divulgado, vamos dizer, né, no caso. Mas aí começaram a surgir as bandas de rock and roll, tipo Traje a Rigor, Paralamas e assim vai. Mas a qualidade era muito melhor. Tinha coisa ruim também, sabe? Eu não sei muito falar se... Você pode me ajudar nisso aí, porque você fez uma pergunta muito difícil para mim. Não, eu acho que é uma questão de opiniões mesmo, né? E às vezes elas são divergentes ou convergentes, né? Eu acredito que se a gente comparasse a década de 80 com o tempo que a gente está vivenciando hoje, eu não sei se a gente poderia usar uma palavra aqui, mas parece que nós tínhamos um rock mais brasileiro, mais caseiro. Nós contávamos as nossas próprias histórias de uma maneira mais próxima da juventude daquela época. Eu não sei se o mundo se diversificou muito e isso atrapalhou hoje a gente ter uma identidade nossa, né? Eu acho que hoje é difícil você buscar uma identidade porque são muitas tribos. Eu acho que, pelo que você falou, era MPB, que era bem assim enraizado já, tinha samba, né? Músicas mais antigas. E o que surgiu de diferente, que abriu as portas, acho que foi esse rock nacional que todo mundo fala. Isso. E não tinha sertanejo universitário, axé, pagode, essas coisas. Então ficou bem assim, focado num ou em dois estilos no máximo. Eu estou gostando de ver que, por exemplo, nós dois estamos falando aqui, por exemplo, ali o Vite, o Marcelo, o Rodrigo já é mais novo e tal, ele já fica mais escutando. Mas ele veio. Mas eles ficam assim como se eles não estivessem participando dessa época. Não, me ajuda aí, porque eu falei muito e não falei nada. Ajuda aí, o que vocês acham? Eu acredito até que aí eles possam ter outra visão também e algo diferente. Mas acho que, sobretudo, a gente tem que ver todo o contexto de época. Ainda era a ditadura militar, ainda havia uma certa... um certo cuidado ao ter que expressar qualquer coisa na década de 70. Quando abre a década de 80, e que já estava com a anistia, que tinha surgido em 79, estava começando o processo de abertura, eu acho que houve assim um grito, de uma forma geral, dessa juventude, houve um espaço que como surgiu, se tivessem represados. Exato, isso, né? E aí surgiu todo mundo querendo falar, todo mundo querendo se expressar, todo mundo querendo colocar isso para fora. Por isso que eu acho que houve esse movimento tão forte. E o legal é que o banho de som, desculpa, no caso, pelo que até eu ter entrado, né, até eu entrar, eu lembro que o banho de som tocava, assim, genuinamente música brasileira, assim, voltado bem para MPB, para música mineira, né, e demorou até um pouco para colocar o rock and roll, vamos dizer assim, no repertório, não é isso, Marcelo? E você tinha um espaço para mostrar essas músicas, né? Você tinha um trabalho, você ia... Tinha público. Tinha público para isso. E tinha Isso, muita coisa do isso PPE, que dava assim, o gás para a produção. gente poder trabalhar ou na praça, ou no teatro, ou no colégio, né? Você tinha um Público, espaço, né? Tinha público e tinha um espaço legal para fazer. Bem, nós estamos conversando aqui sobre, né, mas mais do que conversar, a gente quer ouvir um pouco, claro, você também que está assistindo Hora da Verdade nessa segunda-feira, 5 de março, vamos lembrar um pouquinho do banho de som e também dos sons que talvez tocaram naquela época lá, não sei. O que vai rolar aí nessa primeira Vamos fazer aquele Primeira 14 música. bis, um 14 bis? 14 bis? Demorou. Banho de som do Hora da Verdade, até às 10 da noite, a sua participação pelo 3721-6955, jornalismo@tvpocos.com.br. Cheiro maneiro de verão, pele perto do sol,
cada coração. O velho perigo do amor, em cada rosto uma canção, feita de areia, mar e calor. Não tem idade, não tem aviso, só tem razão. Vem de repente, sem prevenir, fogo de palha, jogo de azar. Chega de frente pra toda gente, em qualquer lugar. Pele queimada de verão, riso feito de sol, perto de cada coração, o dom de ser o melhor. Tudo que pode acontecer vai ser momento, tudo vai ser um sentimento, uma vontade, uma estação. Mesmo que a gente possa fugir